Epístola de Jó. Obrigado, meu apóstolo. Põe a mão sobre o seu coração agora e cante essa canção agora com fé, porque ela diz: hoje o meu milagre vai chegar. Declare: em minha vida, o milagre vai acontecer. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito às autoridades, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiram: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E digo-vos que muitos virão ao Oriente e ao Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Graças a Deus. O primeiro ponto que eu quero demonstrar para os irmãos é o alcance do milagre de Deus. Porque nós temos aqui duas situações bem distintas. Um homem que estava no pé de um monte, ele estava fora da cidade, ele estava no campo, ele estava na roça, ele estava num local deserto. Embora houvesse ali uma grande multidão, você vê no versículo, Jesus desceu do monte, havia uma multidão, mas era um local afastado. E o centurião, diz o texto, foi quando Jesus entrou dentro da cidade. Então o primeiro ponto que nós podemos aprender aqui é sobre o alcance de um milagre. O milagre de Deus e o poder de Deus, ele alcança a pessoa aonde ela está. Seja ela no lugar mais longe, seja ela lá no pé do monte, seja lá no fundo do mato, seja no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, não importa aonde ele esteja, o poder de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, é possível alcançá-lo. Dentro do monte, na roça, no mato e também dentro da cidade. Não importa aonde ele está, não importa se ele está no centro, não importa se ele está ali na periferia, não importa se ele está numa boa situação, o Senhor é poderoso para fazer milagre aonde a pessoa precisa, seja no mato, seja na cidade, seja perdido, seja encontrado. Quando você lê a Bíblia, você constata uma coisa interessante, que a obra de Deus começou num jardim do Éden e terminou na cidade da Nova Jerusalém, em Apocalipse. Em Gênesis, mostra Deus agindo na vida do homem lá no jardim. Em Apocalipse, mostra Deus trazendo bênção sobre o homem na Nova Jerusalém que vem do céu. Portanto, a primeira palavra que eu deixo para você é que não existe lugar aonde Deus não possa entrar. Não existe localização aonde Deus não possa alcançar aquele que precisa de um milagre. Segundo ponto que eu quero destacar aqui em cima desse texto é que tipo de pessoa que o Senhor faz milagre na vida dele. No primeiro caso, nós temos um homem leproso. Os leprosos naquele tempo eram pessoas que viviam à margem da sociedade, por isso ele estava fora da cidade, por isso ele tinha que viver afastado de todo o seu povo. Era uma doença muito pior do que o Covid. Você lembra quando começou o Covid? Quando dizia: estou com Covid, estou gripado, estou espirrando, não é? Aqui nós tivemos uma situação no começo do Covid. O filho da zeladora deu Covid.
fechamos a igreja, trancamos eles em cima lá do apartamento, mandamos jogar desinfetante nas poltronas todas. O camarada passou um dia todo desinfetando aqui, fechamos a porta, ficou todo mundo morrendo de medo. Isso foi logo quando saiu o Covid em 2020. Isso era pior no tempo. Depois a gente teve até que pedir perdão, né? Porque a gente sentiu assim, era o medo, o pavor. Naquele tempo a lepra ela era muito pior, porque ela podia passar para a pessoa, não tinha cura. E havia então os leprosários. Isso existiu até bem pouco tempo. Aqui em Goiânia havia um leprosário. Em São Paulo era toda uma cidade. As pessoas que tinham lepra, conhecida hoje como hanseníase, hoje tem tratamento. Naquele tempo ele tinha que morar fora, e esse homem estava fora. Ele era uma pessoa totalmente à margem da sociedade. O outro, pelo contrário, era um centurião. Centurião era uma espécie de general, era um general romano, era um homem bem visto na sociedade, era um homem que ganhava um bom salário, era um homem que tinha todo um respeito. E isso me ensina uma coisa muito importante, que o milagre de Jesus, ele não escolhe o tipo de pessoa, ele cura o pobre, ele cura o nobre, ele cura o encarcerado, né, apóstolo? E os engravatados, ele cura quem é rico, ele cura quem é sem dinheiro. Deus não olha para a condição de vida da pessoa, nem pelo seu status social. Não é um clube que está pedindo a sua identificação. Um dia nós fomos num almoço de pastores em um salão da maçonaria em Silvânia. O apóstolo lembra disso. E o presidente da loja maçônica, que era um major da polícia, ele pediu a palavra e disse: olha, eu fico muito feliz de receber os pastores aqui. Eu admiro demais a igreja. Palavra de um maçom. Ele disse: enquanto nós, a maçonaria, nós procuramos a elite da sociedade, para entrar na nossa maçonaria, você tem que ser uma pessoa com a vida ilibada, para usar uma palavra difícil. Você tem que ter já um reconhecimento da sociedade. Não é quem quer que pode entrar na maçonaria, nós selecionamos. E ele disse: mas a igreja é diferente. A igreja recebe todo mundo, muitas vezes o pior do que a sociedade considera, aqueles que jamais serviriam para coisa alguma, e quando vem para a igreja, ele é transformado e é devolvido para a sociedade, uma pessoa digna e uma pessoa nobre. O Senhor tem poder para fazer milagre, e Ele não se importa com a sua condição social, com a sua condição financeira. Quando você oferta aqui na igreja, você coloca no envelope, porque não interessa para nós quanto você está colocando, não é para ser mostrado para ninguém, é a sua atitude de coração. Agora, o milagre de Deus, ele pode te alcançar, independente da sua situação, independente se você diz: parece que eu não mereço, eu fui muito desprezado, eu não tenho família, eu estou vivendo de uma vida bem difícil. Por outro lado também, se você olha na sua vida e diz: puxa vida, eu tenho tantas coisas, eu tenho uma vida financeira boa, nunca tive problema nenhum, será que eu posso receber um milagre? Se houver necessidade, Deus é poderoso, misericordioso, e Ele quer agir também na sua vida. Ou você pensa que quem tem dinheiro não precisa de Deus agindo na vida dele? Precisa. Você acha que a pessoa tem dinheiro e não sofre? Sofre. Você acha que a pessoa tem uma posição social e não precisa de Deus? Precisa, às vezes mais do que a maioria de nós. Deus é poderoso, o milagre de Deus alcança na cidade, alcança no campo, alcança o pobre, alcança o nobre. Como Deus faz milagre, aqui vemos duas coisas. Deus faz milagre sobre aqueles que se apresentam e sobre aqueles que são apresentados. Diz o texto que chegou aquele homem, no versículo 2, ele se aproximou de Jesus. Ele precisava do milagre para ele mesmo, então ele se aproximou de Jesus, ele chegou perto de Jesus.
Ele buscou para ele mesmo, ele se apresentou, ele foi atrás. Como você está entrando aqui, muitos de nós, como você, irmã Lúcia, ou como outros irmãos chegaram aqui pedindo oração, alguns precisando de bênção para si mesmo. Eu preciso da minha vida. Eu preciso que Jesus abençoe a minha vida. Você se apresenta diante dele. Já o caso do centurião, não foi ele que se apresentou, porque ele precisava de um milagre que não era para ele. Ele foi apresentar um milagre. Ele foi chegar diante de Jesus e dizer: não sou eu necessariamente que necessito, o meu servo que está em casa, que não tem condições de vir, ele não tem condições de andar, ele não pode nem sair de casa, mas eu venho apresentá-lo. Senhor, abençoa os que se apresentam, os que são apresentados, os que estão perto, mas também aqueles que estão longe. Não há impossível, não há quem Deus não possa alcançar. Você pode estar aqui e Ele é poderoso para te curar e você sair daqui nesse milagre, mas eu sei que tem pessoas orando por aqueles que não podem estar aqui, que estão em um leito de UTI, que estão acamados, que estão afastados, que estão perdidos neste mundo. A mãe orando por um filho perdido nas drogas, que não tem a menor condição de entrar aqui, mas há poder de Deus. O Senhor é poderoso para você, mãe de fé, que apresenta o teu filho, que coloca ele diante de Jesus. O Senhor é poderoso para encontrá-lo aonde ele estiver. Pode ser na boca de fumo, pode ser na cadeia, pode ser no hospital. O Senhor é poderoso para alcançá-lo. O Senhor é poderoso para fazer isso. Basta se você é uma pessoa de fé, é na cidade ou é no campo, é o nobre ou é o pobre, é o que se apresenta, o que é apresentado. Como o Senhor cura, Ele cura de maneira diferente. Às vezes Ele cura pelo toque da fé, às vezes pela palavra de poder. O primeiro foi curado dessa forma. Ele chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele se apresentou e Jesus então fez algo tremendo. Jesus disse: eu quero, seja purificado. E estendendo a mão, tocou. Estendendo a mão, tocou. Diga bem forte: estendendo a mão, tocou. Põe a mão no seu coração. Quando Jesus estendeu a sua mão, cante bem forte. Quando Ele estendeu para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estender, cante, igreja, para mim. O toque de poder. Aqui na igreja chamamos você para se apresentar diante de Jesus. Você vem para a cidade, você se apresenta aqui. Nós impomos as mãos nas pessoas, meu amado. Não é por tradição, é por ordem de Deus. Mas isso, a diferença é o toque de fé, o toque da fé, o toque que transforma a vida das pessoas. O Senhor nos ordenou: imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. É diferente, não é só um cumprimento, não é um tapinha nas costas, é o toque da fé, o toque de poder. É quando chamamos, ungimos com óleo, impomos as mãos sobre as pessoas. Mas também existe a palavra liberada. Porque quando o centurião chegou diante de Jesus, ele disse: meu servo está longe. Jesus disse: eu irei curá-lo, eu vou até lá, eu vou impor as mãos sobre ele. E o centurião disse: não precisa, se o Senhor mandar apenas uma palavra, palavra de poder, palavra de autoridade, palavra da fé, que é liberada aqui nesse altar.
Eu gosto muito do testemunho que o apóstolo conta do irmão que teve o carro roubado. Ele chegou lá, ajoelhou e disse: daqui um mês esse carro vai voltar. Isso é palavra de autoridade, palavra de poder. Outro dia roubaram um irmão aqui, o equipamento dele de furar poço. Eu liguei para ele e disse: meu irmão, que história é essa? Ele disse: pois é, roubaram. Eu falei com o apóstolo orou comigo, e aí ele falou que até o fim do dia vai chegar. Eu falei: irmão, então pode descansar, porque ali o apóstolo tem uma unção de recuperar trem roubado, né? Outra vez foi um caminhão, o senhor lembra, apóstolo? Foi do cunhado do Carlinho. Roubaram o caminhão, o irmão contou o testemunho aqui, chorando: roubaram meu caminhão. Orou: vai chegar, uma semana o caminhão vai chegar. Achou o caminhão, estavam desmontando o caminhão lá em Araguari. Isso é palavra de autoridade. Quando falou para o irmão, eu disse: irmão, a palavra foi liberada, pode crer. Quando deu 7 horas da noite, ele estava recolhendo o equipamento dele lá em Aparecida de Goiânia. Palavra de autoridade. Quando se fala aqui do púlpito e diz: olha, Deus vai te curar, Deus vai ministrar na sua vida, você precisa tomar posse, crer no coração. É a palavra que foi liberada. Foi o que o centurião disse. Jesus disse para ele: vai, seja conforme a tua fé. E ele foi, obedeceu a palavra, acreditou na palavra. Não houve toque, não houve imposição de mãos. O camarada nem estava lá, ele não se apresentou, mas foi apresentado. Mas a palavra de autoridade foi liberada. E aqui você tem que estar atento. Você tem que estar atento para a palavra de poder que é liberada. Você tem que estar com o coração aberto para o toque de poder, para ser tocado. Somos nós que impomos as mãos, irmãos. Quem sou eu? Sou um homem de Deus que procuro me consagrar, mas também sou comedor de pequi. Mas quando eu imponho as mãos, é para que Deus toque na sua vida. O toque de poder venha através da mão de Deus sobre você. Quando falamos aqui, não falamos palavras de homens, falamos na autoridade do nome de Jesus. E a autoridade do nome de Jesus tem poder, não tem? Há poder no nome Jesus. Declare: libertação no nome Jesus. Há poder no nome do Filho de Deus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Agora eu quero ouvir a igreja cantando bem forte: há poder. Há poder no nome Jesus. Libertação. Libertação no nome Jesus. Há poder no nome do Filho de Deus. Seu nome é Jesus. Eu quero que você fique de pé agora, porque nessa passagem nós aprendemos que Deus tem a forma dele de fazer milagres. Ele pode curar você que está aqui nesta casa de oração e você que está me ouvindo agora pelo rádio, me assistindo pela internet. Seja onde você estiver, o Senhor é poderoso para te alcançar. Ele é poderoso para alcançar você que está aqui se apresentando, ou aquela pessoa que você estará apresentando ao Senhor, o que está aqui e o que é apresentado. Os que se apresentam, os que são apresentados. Ele é poderoso para curar você que é pobre e você que é nobre, independente da sua condição financeira e do valor que você deu de oferta, se você pode até não ter ofertado nada. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para fazer de maneira diferente, com um toque de poder ou uma palavra liberada. Mas o que esses dois milagres têm em comum?
eles têm duas coisas em comum: Jesus e a oração da fé. Fé em Jesus Cristo. O Senhor tem suas maneiras de fazer, mas se não for em Jesus, em nenhum outro nome há salvação. As pessoas eram diferentes, os lugares diferentes, as situações diferentes, mas Jesus era o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E havia um coração de fé para se apresentar ou para apresentar o outro, para chegar diante de Jesus. Por isso, nessa hora, eu quero convidar você que precisa de um milagre, seja qual for a sua situação financeira. Você que está nos assistindo em casa, você vai ligar o seu pensamento com Deus. Mas você que está aqui e precisa de um milagre, eu quero te convidar a vir à frente, se apresentar ou apresentar o outro, se for a sua necessidade, a receber o toque de poder ou a palavra liberada, porque nessa tarde o seu milagre vai chegar. Então você que precisa, vem agora, mas venha com fé, no nome de Jesus, porque eu creio na presença dEle para operar sobre a sua vida. Vem agora, vem à frente, se apresente ou apresente alguém. Ore pela fé e receba o toque e a palavra de poder. Vem, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, há poder. Hoje o meu milagre pode ser. Hoje o meu milagre vai chegar. Vem, Senhor. Eu vou crer, não